Ricardo, a pedido de Perpétua, vai agradecer a tia pelo turíbulo. Durante a conversa, ela pede que ele a massageie. Enquanto isso, ao perceber que ele está rezando, ela vira. Eles se aproximam e quase se beijam. Tieta manda Ricardo ir dormir. Ele obedece e, quando chega ao quarto, começa a rezar. Nervosa, Tieta vai tomar água. E, ao voltar para o quarto, encontra Leonora e pede para falar com ela. No quarto, Tieta diz que sente um afeto muito grande por Ricardo e tem certeza de que o sentimento é recíproco. A enteada pergunta se ela está com medo. Tieta responde que tira de letra qualquer tentação. E Leonora pergunta se Ricardo também consegue. No quarto, Ricardo pensa no que as pessoas disseram a ele. No dia seguinte, Sinira e Amorzinho chegam à casa de Perpétua e se sentam à mesa para comer. Cosme acorda e a mãe de Ricardo pede que ele chame o filho. Cosme avisa que não viu Ricardo. Araci, então, diz que ele foi cedo à igreja. Cosme vai atrás dele. À mesa, quando as amigas começam a falar de Ricardo, Perpétua manda cada uma cuidar da sua própria vida. Na igreja, Padre Mariano percebe que o filho mais velho de Perpétua está estranho e pergunta se ele precisa de ajuda. Ricardo responde que o problema é apenas cansaço e, nervoso, sai. Cosme chega e diz que o amigo precisa de ajuda. O padre, então, manda o amigo falar com Ricardo. Cosme tenta conversar com o filho de Perpétua, que diz que o problema não é da conta dele. Eles discutem e, irritado, Ricardo vai embora. Na casa de Perpétua, a megera repara que a irmã acordou cedo e pergunta o motivo. Tieta pede que a irmã a deixe em paz e pergunta de Ricardo. Amorzinho diz que ele está na igreja e Sinira pergunta se a ricaça quer mandar algum recado. Tieta diz que não. Ricardo chega e avisa que precisa conversar com a mãe. Perpétua pede que o filho tome café com a tia e diz que depois conversará com ele. Ricardo, então, conta que resolveu voltar ao seminário. Tieta pede que Sinira e Amorzinho saiam, pois Ricardo e Perpétua precisam conversar a sós. As amigas saem e Tieta vai para a cozinha. A megera pergunta ao filho o motivo dele querer ir embora repentinamente. Ele responde que já viu a mãe, conheceu a tia e afirma que não tem mais nada para fazer em Santana do Agreste. Depois, ele vai para o quarto arrumar as malas. Perpétua vai até o quarto de Tieta e pede para que ela convença o Ricardo a ficar. Tieta responde que Ricardo é o melhor filho do mundo, mas que só será feliz quando Perpétua o libertar da promessa que fez, afirmando que não pode se meter no assunto. Perpétua então vai conversar com Cosme e pede que ele convença o amigo a ficar até Tieta ir embora. Ele questiona por que Perpétua quer que o filho fique até a tia ir embora. A megera responde que é pela união da família. Ele aceita e vai falar com Ricardo. Chegando ao quarto, Cosme revela o pedido de Perpétua e Ricardo avisa que ele vai perder tempo. O amigo então diz que também concorda que eles precisam ir embora e começa a arrumar as malas. Ricardo comunica a Elisa e Tonha que está indo embora e elas perguntam se a mãe dele fez algo. Ele afirma que não e diz que a mãe está de coração partido. Tonha pede que ele continue se comunicando com elas e diz que vai rezar por ele. Zé Esteves responde que é o neto quem precisa rezar pela família. Ricardo, então, diz que precisa ir. Pirica vai até a casa de Dário contar que os pescadores viram criaturas que pareciam de outro mundo. Laura afirma que deve ter sido a mesma coisa que ela viu. Dário não acredita e manda Pirica ir embora. Laura pergunta o que deu no marido, e ele responde que não acredita mais na história de disco voador. No bar, Pirica conta sobre a coisa do outro mundo, mas os homens debocham dele. Peto combina com os amigos de ir ao Mangue Seco ver o disco voador e convida Letícia. Ela recusa. Aida e Juraci comentam sobre a história dos pescadores. E a mulher de Modesto Pires pergunta se esses marcianos não estão ligados à mulher de branco, que atacou Marcolino. Carol diz para Modesto que está com medo dessa história de disco voador. Modesto diz que é apenas besteira, e ela afirma que querem pousar em Mangue Seco, pois é um lugar deserto. Modesto, então, a chama para ir para a cama e pergunta se Letícia voltou lá. Ela responde que não, e Modesto diz que, se a filha voltar lá, ele irá amarrar os pés de Carol na mesa. Tieta vai até o quarto de Ricardo. Eles têm uma longa conversa, e ele agradece por Tieta tê-lo escolhido para levar o turíbulo até a igreja. Ela diz que ele não precisa agradecer por nada, e Ricardo promete que mandará notícias. Tieta responde que, se ele não quiser, não precisa, mas que ela estará esperando notícias dele, e vai embora.
Bafo de Bode pede para Jairo trocar a Marinette pelo disco voador. Ele responde que dará ao morador de rua em troca. Bafo de Bode afirma que os marcianos não vão querer ele, pois está com a carcaça mais podre do que a da Marinette. Laura chega e avisa a Jairo que Ricardo irá se atrasar um pouco. Ele afirma que não tem pressa e pede que a enteada de Tieta avise a Carmosina que logo ele partirá com a Marinette. Ela, então, sai e vê Ascânio. Eles se ignoram. Leonora vai até o correio e Carmo nota que ela está triste e pergunta se ela bateu boca com Ascânio. A enteada de Tieta responde que não quer saber de Ascânio nem de homem nenhum. A agente dos correios pergunta se a carta que Leonora recebeu era do ex-noivo. Ela responde que sim, e que esse foi mais um homem que ela escolheu mal, afirmando que tem que se conformar. Carmo então diz que pelo menos a enteada de Tieta conheceu um homem. Juraci chega e avisa que precisa enviar 2 cartas, uma para Edmundo e outra para Silvana, afirmando que, se eles dois não voltarem para o agreste, ela mandará o marido cortar a mesada deles. Na casa de Arthur, todas estão se arrumando para o jantar. Quando Arthur chega, olha uma por uma, percebe que Maria Imaculada está engordando e diz que logo ela estará pronta para a primeira lição. A jovem retruca dizendo que prefere estar seca. Após o coronel sair, Maria diz que só não para de comer porque quer estar forte quando encontrar o seu príncipe. Tieta entrega a Modesto um valor de entrada para a compra do terreno, e ele diz que Marcolino irá cuidar da documentação. Antes de Tieta ir embora, ele pergunta se, quando a Luz chegar ao agreste, ela irá até Mangue Seco. A ricaça responde que sim. Modesto pergunta também se o homem importante realmente irá ajudar, pois até agora ele não respondeu à carta de Tieta. Ela garante que a resposta será positiva. Zuleika, Sinira e Amorzinho se encontram no meio da rua, e a dona da casa da Luz Vermelha passa entre as duas. As amigas vão comentar o ocorrido com Perpétua, que pede para elas não falarem nada, pois precisa convencer o Ricardo a ficar, para garantir o futuro dele e de Peto. No bar, Zuleika diz que fará uma noite beneficente na casa da Luz Vermelha para ajudar a igreja, e pede que Osnar chame todos os homens. Tieta combina com Amintas para ele montar a casa dela, e diz que quer o melhor material. Perpétua conversa com Ricardo, e autoriza que ele fique no agreste até Tieta ir embora. Ela pede que o filho ajude a tia na construção da casa. Na casa da mãe, Ricardo vai até o quarto de Tieta e revela que ficará na cidade. Tieta pergunta o motivo de o sobrinho ter mudado de ideia. Ele responde que sabe que ela irá precisar dele na construção e diz que não quer decepcionar a tia. A ricaça responde que realmente irá precisar da ajuda do sobrinho. Ricardo avisa que não entende de construção, mas garante que irá se esforçar. Ele, então, sai dizendo que irá desfazer as malas. Mas antes, Tieta pergunta se o sobrinho tem certeza da decisão que tomou. E ele responde que sim. Perpétua diz para Sinira e Amorzinho que a sua intenção é fazer a irmã deixar Ricardo como herdeiro e impedir que os filhos do ex-marido de Tieta fiquem com alguma parte da herança. Ela faz uma promessa para ter o seu plano concretizado. Na igreja, Padre Mariano pergunta para Cosme se ele sabe o motivo da constante mudança de opinião de Ricardo. Ele responde que desconfia que Perpétua e Tieta estão envolvidas. No quarto, Ricardo desfaz as malas. Tieta assina os papéis para a compra do terreno de Modesto Pires, e Marcolino oferece ajuda caso ela precise. Na praia, Ricardo avisa para a tia que será necessário cercar o terreno, e ela pede para que ele cuide disso. Ricardo concorda e, junto com Pirica, começa o planejamento. Tieta diz que o Mangue Seco é o seu lugar. Eleonora diz que a madrasta pode desistir de voltar para São Paulo. Modesto diz a Ascânio que acredita ter feito um bom negócio ao vender terras para Tieta. O loiro não concorda e diz que terras não devem ser vendidas, e sim acumuladas. Modesto comenta que Tieta garantiu a chegada de luz elétrica em Santana do Agreste e pergunta se Ascânio recebeu alguma resposta. O loiro responde que não, mas acredita nas palavras da amiga. Na praia, Dário toma um banho no mar e comenta que a cidade precisa permanecer igual. Leonora discorda, dizendo que o lugar é bonito demais para ser tão pouco aproveitado. Dário rebate, dizendo que, se chegarem mais pessoas em Santana do Agreste, vão poluir a praia. Ele pergunta o que Tieta acha das ideias de Ascânio e presume que ela o apoia, já que está tentando levar luz para o Agreste. A ricaça responde que não acha nada, quer ajudar a cidade por uma questão de saúde e finaliza que logo irá voltar para São Paulo.
Dário chama Laura para ir embora. Mas antes de ir, Laura se desculpa. Avisa Leonora que irá preparar um almoço e pede para Paulista avisar a madrasta. No bar, Osnar diz que a Minta se deu bem com a construção da casa de Tieta, pois a ricaça gosta de gastar. E lembra também da noite beneficente que terá na Casa da Luz Vermelha. Enquanto eles conversam, Sinira e Amorzinho passam. E Charlita fala que, se Amorzinho lhe desse uma chance, ele nunca mais voltaria para a Casa da Luz Vermelha. Osnar provoca, falando que Charlita vive se jogando para Amorzinho. Mas quem chamou ela para dançar foi o Amintas. O dono do bar fica bravo e vai embora. Na casa de Perpétua, a Megera se nega a comprar uma fronha feita por Amorzinho. Avisa que está sem dinheiro e aconselha a amiga a oferecer para Tieta. Zé Esteves e Tonha conversam sobre a construção da casa de Tieta. A mãe de Elisa percebe que o marido está com um olhar estranho e diz que não pode pedir nada para a filha. O velho se irrita e pede para a esposa deixá-lo com as ideias. Na loja, Timóteo percebe que o movimento está fraco, diz que precisa de alguém para investir e avisa a Elisa que vai propor sociedade a Tieta. A esposa diz que ele não pode fazer isso, pois quando Tieta voltar para São Paulo, eles irão junto com ela. O casal começa a discutir. Tonha chega e Timóteo pede para ela conversar com Elisa e sai. Tonha diz que a filha precisa aceitar a realidade. Elisa responde que não irá se conformar e garante que irá embora. Tieta chega em casa e Perpétua começa a perguntar de Leonora e Ricardo. A ricaça responde, mas avisa que precisa descansar para estar bem no jantar do coronel. No correio, Jairo se irrita com as possíveis consequências que a mudança no Agreste pode causar e vai embora. Ascânio pergunta se chegou alguma carta de Helena. Carmô responde que não e o loiro vai embora. Dona Milu pergunta para a filha se ela mostrou para Ascânio uma carta antiga que Helena enviou e diz que até hoje Carmô nunca disse o que tinha escrito nessa carta. A agente dos Correios responde que é melhor ninguém saber. Na rua, Leonora e Ascânio se ignoram. Osnar tira sarro do amigo e pergunta se ele irá comparecer na noitada beneficente. O loiro responde que irá pensar. Na agência dos Correios, a enteada de Tieta comenta que já disse tudo o que precisava para Ascânio. Afirma que, se o loiro quiser, terá que ir falar com ela. E vai embora. Dona Milu comenta com a filha que essa briga, do começo de namoro, vai fazer bem para Ascânio e Leonora, pois o namoro vai criar raízes. E assim, nada vai ser capaz de separá-los. A enteada de Tieta volta para pegar a encomenda da madrasta. E Carmô diz que não tem encomenda alguma. Na casa de Perpétua, Jairo leva o pedido de Tieta. Ela agradece e pede que Perpétua mande a empregada fazer um café. No quarto, Ricardo experimenta as roupas que a tia deu. Ricardo agradece e Tieta diz que as meninas que estão na casa de Arthur vão adorar vê-lo assim. Ela percebe que Leonora está triste e diz que as roupas são de Ricardo e vai falar com a enteada. Após a irmã sair, Perpétua olha o tecido da roupa de Ricardo e diz que irá perguntar a Jairo quanto custou. Em outro quarto, Tieta pergunta se Leonora está triste por causa de Ascânio. A Paulista responde que não e afirma já ter esquecido o loiro. A justiceira, então, comenta com a enteada que Ricardo está muito bonito. Leonora diz que a madrasta precisa resistir, e a ricaça concorda. Amorzinho vai até a loja de Amintas, pedir para ele indicar o serviço dela para Tieta. Ele concorda. Bafo de Bode diz que irá até a praia de Mangue Seco fazer xixi. Na casa de Arthur, ele pergunta a Filó se está tudo certo com a comida do jantar. Ela responde que sim, e ele manda as meninas irem se arrumar. Filó pede para elas subirem e diz que logo irá ajudá-las a se arrumarem. Bêbado, Bafo de Bode anda pela praia. Marcolino Pitombo comenta com Modesto que não sabe se irá na noite beneficente na Casa da Luz Vermelha. Eles continuam cochichando. Juraci percebe e pergunta qual o assunto da conversa. Para disfarçar, eles dizem que querem saber como Arthur irá tirar de Tieta o verdadeiro motivo que a fez voltar. Letícia pede para ir ao jantar, mas Modesto e Aida não permitem. Ela sai emburrada. Aida, Modesto, Marcolino e Juraci conversam mais um pouco e saem para ir ao jantar. Na casa de Perpétua, a Megera se nega a ir ao jantar, pois não foi convidada pessoalmente. Tieta, Ricardo e Leonora saem, e Cosme diz que, com a casa vazia, eles podem rezar para Deus iluminar o caminho de Ricardo. Peto sai quando Perpétua o chama para rezar também.
Na praia, Bafo de Bode é atacado por algo estranho. Tieta chega à casa de Arthur e Filó vai avisá-lo. Ele pede para que ela leve as meninas depois e afirma que Maria Imaculada irá se sentar ao lado dele na mesa. Ela se recusa e diz que não vai.